Olá! Bora lá desvendar um dos sistemas mais incríveis da biologia, que é a força de segurança interna dos animais. A gente vai decodificar a imunologia veterinária. Pensa nela como um exército super especializado que está ali o tempo todo protegendo o corpo de todo tipo de ameaça. Então, a grande pergunta é essa, né? Como é que o corpo de um animal consegue lutar contra uma invasão que é, na maioria das vezes, invisível? É uma batalha silenciosa que acontece a todo segundo. E quem comanda essa operação toda? O sistema imune. Beleza, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender como esse exército funciona, primeiro a gente precisa conhecer as regras do jogo, sabe? Vamos começar com os conceitos mais básicos, os fundamentais. Tudo começa com essa palavra, imunidade. O que ela significa, afinal? Pensa nela como a capacidade geral do corpo de manter a ordem. É a habilidade de olhar para algo e dizer: opa, isso aqui é meu, e isso aqui é um invasor. E a partir daí, agir para eliminar a ameaça e deixar tudo em paz de novo. E o que dispara essa resposta toda? É o tal do antígeno. O antígeno pode ser, sei lá, um vírus, uma bactéria, qualquer molécula que o sistema olhe e identifique como invasora. É o verdadeiro sinal de alerta, sabe? A sirene que toca e mobiliza todas as tropas. Agora, olha que interessante. Essa defesa não é uma coisa só. Ela é dividida em duas grandes frentes, duas estratégias bem diferentes que, no final, trabalham juntas. Vamos conhecer a imunidade inata e adaptativa. Olha só que legal essa comparação direta. A imunidade inata é a resposta de prontidão. É imediata, super rápida, só que ela não é específica. Pensa nela como uma polícia que chega atirando para todo lado. Já a adaptativa, essa é a tropa de elite. Demora um pouco mais para entrar em ação da primeira vez, mas o ataque dela é cirúrgico, super específico. E o ponto mais importante de todos, ela tem memória. Então, o sistema inato é a nossa linha de frente. A gente tem as barreiras físicas, que são como as muralhas de um castelo, a pele, as mucosas. Depois vem as barreiras químicas, tipo o ácido do estômago, que é uma verdadeira armadilha. E, claro, os guardas que ficam de patrulha. Células como os neutrófilos e os macrófagos, os primeiríssimos a chegar na cena do crime. Mas e se o invasor conseguir passar por essa primeira linha? Bom, aí o sistema adaptativo entra em cena. E aqui a gente está falando dos especialistas. A imunidade humoral com os linfócitos B cria umas armas teleguiadas, que são os famosos anticorpos. E a imunidade celular com os linfócitos T funciona como um esquadrão de elite que vai lá e elimina células do próprio corpo que foram infectadas, que viraram traidoras. E o mais incrível, eles se lembram do rosto do inimigo para sempre. Beleza. Mas afinal, quem são esses soldados e de onde eles ficam? A gente vai ver agora como essa estrutura toda se organiza. Vamos conhecer os agentes e os quartéis-generais desse exército. Olha só, na linha de frente da imunidade inata, a gente tem esses três agentes principais. O neutrófilo, esse é o soldado de assalto. É um fagosto de ação rápida. O que isso quer dizer? Que ele literalmente come os invasores. O macrófago também é um fagosto, mas ele também atua como um espião, sabe? Ele captura o inimigo e mostra pedaços dele para a tropa de elite. E, por fim, a célula dendrítica. Essa é a informante principal. A que chega e fala, pessoal, temos um problema, ativando toda a resposta adaptativa. É claro que todo exército precisa de bases, né? Os órgãos primários, como a medula óssea e o timo, são os centros de treinamento. É lá que as células imunes nascem e, digamos, vão para a faculdade. Já os órgãos secundários, como os linfonodos e o baço, funcionam como postos de comando avançados. É ali que os soldados se encontram, a estratégia definida e as batalhas acontecem de verdade. Bom, e o exército não vai a lugar nenhum sem armas e um bom sistema de comunicação, certo? No sistema imune, quem faz esses papéis são os anticorpos e as citocinas. Os anticorpos são o arsenal, e cada classe aqui tem uma especialidade, uma missão. A IgM é a arma de resposta imediata, a primeira a ser usada em um combate. A IgG é a artilharia pesada, que garante a proteção a longo prazo lá no sangue. A IgA fica patrulhando as fronteiras, tipo no intestino e nos pulmões. E a IgE é a sniper, a especialista em alvos bem específicos, como parasitas e também nas reações alérgicas. E para coordenar essa loucura toda? Aí entram as citocinas. Pensa nelas como o sistema de rádio do exército. São as mensagens que as células trocam entre si. Uma citocina pode ser uma ordem tipo: atenção, precisamos de reforços aqui. Elas dizem quando atacar, quando parar, quando se multiplicar. Sem essa comunicação, seria um caos completo, cada célula por si.
Ok, muito legal toda essa teoria. Mas e na prática? Como é que todo esse conhecimento ajuda no dia a dia da clínica veterinária? É exatamente aqui que a gente conecta tudo. O conceito-chave aqui é esse: memória imunológica. Essa capacidade de lembrar de um invasor é o que torna o sistema adaptativo um verdadeiro superpoder. E é justamente esse o princípio que a gente usa, de forma genial, com a vacinação. E o processo é basicamente este. Funciona assim. A vacina introduz no corpo uma forma segura do antígeno, é como mostrar um retrato falado do bandido. Com isso, o sistema adaptativo é ativado e aprende a reconhecer aquele inimigo. Ele cria uma resposta e, o mais importante, forma células de memória, que ficam lá guardadinhas. Aí, se um dia a infecção de verdade aparecer, o corpo já está preparadíssimo para dar uma resposta muito mais rápida e forte. E esse conhecimento não serve só para prevenir, serve também para diagnosticar. Ferramentas como o teste ELISA ou a sorologia são como detetives. Elas vão procurar por pistas que a batalha deixou para trás, seja o próprio invasor, o antígeno, ou as armas que foram criadas para lutar contra ele, que são os anticorpos.